Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração, o Prosa Bem. Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje nós temos um tema muito legal da gente estudar, da gente refletir, da gente meditar, que é a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Pedir e Obtereis, a partir do item 18. Então, para nós iniciarmos muito bem o nosso evangelho hoje, vamos trazer uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco. Vamos lá? A nossa benfeitora querida diz assim: nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também, se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde outros já estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se devem fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Então, ressignificando, né, essa ideia do fracasso, muitas vezes a gente empreende algum projeto em que fracassamos, e ficamos decepcionados, ficamos tristes, nos deixamos ser tomados pelo pessimismo, e aqui a benfeitora diz que não, que a vitória exige realmente esses fracassos, porque os fracassos são os nossos caminhos para o aprendizado. Então, que a gente não desista dos nossos projetos, principalmente os nossos projetos de transformação moral, que são os que mais exigem de nós. Muitas vezes vamos fracassar, vamos dizer, nossa, já conheço o evangelho, já tenho as suas luzes, mas ainda assim eu estou caindo, eu ainda estou fracassando. Mas veja que a benfeitora nos traz aqui, né? O que os outros conseguem através do trabalho, você também vai obter, se você tiver paciência, se você tiver perseverança. E que a gente não pretenda iniciar os nossos projetos, iniciar a nossa vida por onde outros já estão concluindo. Então, há irmãos que estão aí já na labuta há muito mais tempo que nós, que são espíritos mais antigos, e às vezes a gente olha e já quer vencer, como eles, né? Como eles já estão ali vencendo. E não, temos todos um caminho a trilhar, todo um processo evolutivo por passar. Não é? Então, não vamos deixar o nosso coração ser tomado pelo pessimismo quando, em algum momento das nossas vidas, viermos a fracassar. Que possamos pedir a Jesus, pedir a nosso Deus Pai, ao nosso anjo da guarda, para que eles nos inspirem coragem, confiança, sabedoria para enfrentar essas dificuldades, esses fracassos. Então, vamos orar? Vamos começar fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a nosso Deus Pai, Deus Pai de amor, Pai nosso, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós te louvamos e glorificamos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para meditarmos sobre as luzes dos ensinamentos trazidos pelo nosso mestre amado e querido Jesus, a luz da interpretação do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Como somos felizes, Senhor, porque o Senhor permitiu que essas luzes chegassem até nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos essa oportunidade e rogamos que a espiritualidade benfeitora, os teus missionários, se façam presentes, Senhor, nesse evangelho, iluminando as nossas consciências, iluminando os nossos corações, os nossos sentimentos, para que assim, Senhor, possamos melhor compreender o teu evangelho, melhor possamos compreender o tema da tarde de hoje. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos ilumina, nos ampara, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, como nós estávamos falando, né, lá no começo, hoje nós sorteamos um tema aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que é o nosso livro base aqui do Evangelho, e caiu para nós um tema maravilhoso, que se chama Prece pelos Mortos e pelos Espíritos Sofredores. Essa mensagem aqui, ela não foi trazida especificamente, não é uma instrução dos espíritos, né? Foi Kardec que trouxe essa reflexão para a gente. Então, vamos ver o que é que o codificador, o que é que Kardec traz aqui para a gente nessa explicação. Kardec, ele é muito lúcido, ele é extremamente inteligente, então ele vai aqui nos explicar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos lá. No item 18, para quem estiver acompanhando, lá no capítulo 27, tá bom? Ele fala assim, os espíritos sofredores, eles reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, mas também abreviar os seus sofrimentos. E aí ele dá uma orientação para quem quiser dar uma lida no Céu e Inferno, a obra Céu e Inferno, segunda parte, na parte dos exemplos. Obra magnífica. Quem quiser pode se debruçar sobre ela, porque é fantástica, é fantástica. E ele diz, certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva ou ser condenada às penas eternas, de modo que, num e no outro caso, a prece é inútil. Então, antes de adentrarmos nessa parte, vamos comentar um pouquinho sobre esse item 18, né, que Kardec diz para a gente que os espíritos sofredores, os espíritos, os nossos irmãos já desencarnados, eles solicitam as preces. A gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas,
Quando os nossos irmãos queridos vêm nas reuniões e dizem quanto a prece os beneficia. Por isso que ele remete lá no céu e inferno. O céu e inferno ele tem duas partes. A segunda parte, Kardec traz inúmeras psicografias que foram recebidas pelos espíritos contando a sua situação após a morte. É muito interessante, muito interessante. E lá esses espíritos falam o quanto a prece os beneficia, como eles se sentem felizes quando as pessoas se lembram dele. Basicamente, meus amigos, é nós pensarmos, será que nós, aqui, espíritos encarnados, hoje, nós não nos sentimos felizes quando alguém recorda de nós, quando alguém faz um bem para nós? Da mesma forma, a espiritualidade, os amigos que já estão no plano espiritual. Lembre-se, somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Então, quando nós perdemos essa carne, esse veículo, esse corpo físico, nós somos os mesmos. Somos as mesmas pessoas quando despertamos no outro lado. Então, nós gostamos de ser lembrados. Então, eles também gostam, eles se sentem menos infelizes. Imagine você está passando por dores morais, que são dores muito superiores às dores físicas que nós sentimos, são dores realmente, são tormentos realmente muito difíceis para cada um de nós passar por esses tormentos. Então, imagine como essas pessoas se sentem felizes, se sentem menos abandonadas quando eles recebem essa prece. E aí, muitas pessoas podem se questionar, Bruna, como é que eles recebem essa prece? E aí a gente tem que trabalhar a ideia da ação da prece, da transmissão do pensamento. Kardec, lá no item 9, ele vai esclarecer para a gente que a prece, ela nada mais é do que uma invocação. Ela é uma invocação. Ele diz aqui, por intermédio da prece, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Então, nós entramos em comunicações com esses irmãos que nós amamos e já desencarnamos através do pensamento. E a gente vai pensar, mas como? Como que isso acontece? Como se dá esse fenômeno? E aí, a doutrina espírita vai nos elucidar que todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Eu gosto da comparação do aquário. Vamos imaginar que nós estamos em um aquário. E a água seria esse fluido cósmico universal, tá? Esse fluido universal onde estamos imersos. E nós somos os peixinhos, tá certo? Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Então, quando nós pensamos, isso emite uma irradiação, uma energia, uma vibração. Vamos dizer, quando você bota o dedinho na água, não faz aquelas ondinhas, mais ou menos, é como se fosse isso. Então, pelo pensamento e vontade, nós imprimimos um impulso nesse fluido universal. E é através desse fluido que o nosso pensamento vai chegar até aquela pessoa. E chegando nessa pessoa, vai se estabelecer entre nós uma corrente fluídica, que ele faz aqui. Estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Kardec compara, ele é muito inteligente, né? Ele compara o fluido cósmico universal como o ar. E o som, né? O som se transmitindo como se o som fosse nosso pensamento. Então, é mais ou menos isso. É como se nós estivéssemos em um grande aquário. Nesse aquário, nós somos os peixinhos e a água é o fluido cósmico universal. Pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, nós conseguimos imprimir um impulso nesse fluido cósmico universal, nesse fluido universal, e esse fluido atinge aquela pessoa a quem nos dirigimos. Então, a gente pode se comunicar, meus amigos, com todo mundo, todos os espíritos, dentro do planeta Terra e em mundos mais avançados. Por exemplo, o anjo guardião. Muitas pessoas perguntam, Bruna, como é que eu vou conversar com o meu anjo guardião? Porque o anjo guardião, ele é sempre superior à pessoa. Então, vamos dizer que o meu anjo guardião seja um espírito superior. Provavelmente ele é, né? E aí ele nem habita mais o planeta Terra, ele está em um mundo superior. Eu consigo me comunicar com ele? E claro, meus amigos, o universo está impregnado do fluido cósmico universal. Então, eu posso conversar com qualquer pessoa. Eu posso conversar com Jesus, com Maria, eu posso conversar com meu santo de devoção. Então, essas pessoas recebem os nossos pensamentos. E da mesma forma, os espíritos sofredores. É assim que a gente estabelece conexão com eles. É assim que dialogamos, conversamos com os nossos entes queridos que acabaram por desencarnar antes de nós. Eles estão vivos, estão em um outro plano, mas eles recebem, captam os nossos pensamentos, tá? E ele diz, ele começa a trabalhar essa ideia de que algumas pessoas dizem assim, que não tem por que a gente orar pelos mortos. Tem pessoas que pensam isso de uma forma equivocada. Por quê? Quando a gente desencarna, eles acreditam que ou a gente vai ser salvo, ou seremos salvos e seremos, né, felizes eternamente, vamos para um paraíso, ficar lá em estado de contemplação, ou nós seremos condenados às penas eternas. E aí Kardec, ele é brilhante, porque ele diz assim, olha, mesmo que a gente pense dessa forma, vamos pensar que realmente existam as penas eternas. Sabemos que não existe, tá? As penas eternas não existem. Mas mesmo que elas existissem, vamos dizer, que um ser nosso querido, uma mãe, um pai, um irmão, enfim, uma pessoa que amamos, um amigo que amamos, estejam entre esses condenados para a eternidade. Aí ele diz, será que é lógico, será lógico, será caridoso, será cristão recusar uma prece pelos condenados? Ora, o próprio Evangelho nos orienta que os criminosos devem ser também objeto de nossas preces. Todos os criminosos. Aqueles que cometem os crimes mais hediondos são as pessoas que mais necessitam da nossa prece. E aí ele diz, vamos dizer que essas pessoas realmente tenham sido condenadas para a eternidade. Esses espíritos queridos tenham sido condenados para a eternidade. Estaria dentro da lei de amor, da lei de caridade, que foi
trazida e vivenciada por Jesus para nós, essa lei maior que rege o universo, que é a lei de amor, a lei de caridade, será que estaria de acordo esse comportamento? Nós esquecermos os nossos irmãos e dizer, não, ele está condenado às penas eternas, né, uma condenação eterna, não adianta nada, não vamos orar por eles. Será que isso está dentro da lei de amor e caridade que Jesus nos orientou? E é assim que ele vai dizer, tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhe seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-nos os sofrimentos? Então, será que mesmo esses espíritos que estariam aí condenados para a eternidade, dentro dessa ideia, né, de condenação por toda a eternidade, será que isso não traria para eles algum tipo de alívio, algum tipo de piedade por eles? Aí ele diz, na terra, quando o homem é condenado perpetualmente, mesmo quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviá-los desse peso? Quando alguém é atacado de um mal incurável, deve-se abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum, só porque não há nenhuma esperança de cura para ele? Então, são reflexões que nós precisamos meditar. Ainda que se seguisse essa linha, né? Como ele disse, temos um irmão que está com a doença incurável, às vezes está já no estágio terminal. Então, por ele estar no estágio terminal, nós devemos virar, digamos assim, abandonar esse irmão, porque ele não tem mais cura. Foi isso que o Cristo, o mestre querido, nos ensinou? Não. Então, mesmo que essa teoria tivesse algum tipo de verdade, que nós sabemos que não existem as penas eternas, essa ideia de não orar pelo próximo seria totalmente contrária à caridade, porque, meus amigos, a prece é um ato de caridade. Muitas vezes em nossas vidas, algumas situações acontecem com pessoas que amamos, com pessoas que conhecemos, e nós dizemos, meu Deus, mas eu não posso fazer nada nesse momento por essa pessoa. Como eu queria poder ajudar e nesse momento eu não posso? E aí a espiritualidade orienta, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa, porque o seu pensamento vai alcançar os espíritos que são responsáveis pela execução das leis divinas. E esses espíritos superiores que executam as leis divinas, que executam a vontade do Pai, eles vão trabalhar em favor daquela pessoa. Eles serão essa pessoa será beneficiada de alguma forma. Então, a prece é um ato de amor. A prece é uma caridade que fazemos em favor do nosso próximo, que tanto necessita. Então, por que negar esse amor, negar essa caridade ao nosso próximo que desencarnou? E aí, Kardec prossegue, né, dizendo que a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que obtemos da assistência moral dos que nos querem bem. Então, quando nós pensamos, nós dizemos que não existem as penas eternas, não estamos dizendo que o Pai não é justo. Não estamos dizendo isso. Muitas pessoas pensam, como assim? Então quer dizer que uma pessoa que cometeu aí atos hediondos, às vezes que não são nem crimes, né, para nós, no aspecto da lei penal, mas que são crimes morais, de ordem moral, são cometidos, crimes hediondos, perante as leis divinas, então o Pai vai deixar isso passar? Ele vai chegar lá e vai ser perdoado assim, sem mais nem menos? E sabemos que não, porque o Pai, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é um Pai justo. Então, claro que sim, teremos as nossas dores temporárias, dores morais, quando estivermos lá no plano espiritual, de acordo com as nossas faltas. E precisaremos passar. Precisaremos passar porque essas dores são necessárias para termos o arrependimento. O arrependimento está lá no céu e inferno, é algo essencial. E a prece, quando nós fazemos a prece para esses irmãos que sofrem, para esses irmãos que às vezes estão ainda endurecidos no mal, essa prece, é como ele diz aqui, vai ajudar a auxiliar, a consolar aquele irmão, vai encorajar aquele irmão, vai levar até esse irmão bons conselhos, certo? Vai dar uma assistência moral a esses irmãos para que eles possam se conduzir para um caminho do arrependimento que todos nós passamos. E com o arrependimento tão necessário, não iniciamos um processo de culpa, no sentido de que a culpa vai nos paralisar, não. Com o arrependimento, nós vamos tomar a atitude ativa de resgatar, expiar os nossos equívocos, as nossas faltas e reparar os nossos erros, tá? Então, assim, é muito importante que a gente ore pelos encarnados, mas também pelos desencarnados. Esses irmãos sofredores, eles rogam a nossa assistência, eles rogam por nossas preces, e esse é o maior ato de amor e de caridade que nós podemos ter por esses irmãos queridos, que com certeza eles estão lá, trazendo esses exemplos para nós de dor, de sofrimento, mostrando para nós, nos ensinando quais caminhos nós devemos seguir, né? Então, vamos orar por cada um desses irmãos que pedem, que solicitam essas preces, né? E aqui no item 21, eu achei bastante importante, não tem como a gente ler tudo, mas Kardec traz um resumo para a gente
traz um resumo sobre a justiça divina, sobre como funciona essa justiça divina. Porque nós estamos falando aqui que as penas não são eternas, não há eternidade das penas, que o Espírito ele tem a possibilidade de receber essas nossas orações, as nossas preces, se arrepender e buscar reparar suas faltas. E aí Kardec ele traz um resuminho para a gente dos principais pontos dessa justiça divina. Lá na obra O Céu e o Inferno, tem um capítulo que se chama o Código Penal da Vida Futura, se eu não me engano, em que ele traz são vários pontos sobre como funciona essa justiça divina. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz os principais. Ele vai dizer assim, olha, a lei de Deus é mais previdente do que tudo, né? Do que tudo que conhecemos. Ela sempre é justa, ela sempre é equitativa, ela é sempre misericordiosa e não estabelece uma duração para uma pena, seja ela qual for. Ela vai se resumir assim, olha só o que Kardec diz. Vamos trazer alguns pontos. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Então, somos responsabilizados pelos mínimos equívocos que nós praticamos. Nada escapa à lei divina, tá bom? A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Claro, quanto maior for a nossa falta, for o nosso equívoco, maior a nossa responsabilização. E ele diz que a duração do castigo é indeterminada, mas não no sentido, gente, de que é uma pena eterna. Ele diz, a duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e o seu retorno ao bem, à senda do bem. Então, não tem um tempo para essas penas, digamos assim, né? Essa responsabilização. Mas fica limitado realmente ao exercício correto do nosso livre-arbítrio, a gente reconhecer que erramos, nos arrependermos e buscarmos retificar. Essa é a limitação, tá? A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento é imediato. Então, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária reparação. Mostrando pra gente que não basta o arrependimento, não basta a expiação, é preciso reparar a nossa falta. Por isso que o culpado é submetido a novas provas, é por isso que estamos aqui. Porque somos espíritos ainda enfermos, culpados. E precisamos, como ele diz aqui, nos submetermos a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Ou seja, essa ideia de responsabilizar espíritos malignos pelos nossos atos está equivocada, tá? Somos como ele diz aqui, somos o árbitro das nossas ações, da nossa sorte. Pode abreviar, nós podemos abreviar ou prolongar indefinidamente o nosso suplício. A sua felicidade ou a sua desventura depende da nossa vontade de praticar bem. Está em nossas mãos, tá certo? Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Então, que maravilha, né? Vamos orar, vamos orar. Hoje vamos orar em especial pelos nossos irmãos sofredores. Kardec traz aqui uma prece, tá? Por esses espíritos. Então, eu gostaria de encerrar o Evangelho da nossa tarde de hoje, desde já agradecendo ao Pai Maior, à espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender, para tomar conhecimento dessa eficácia que a prece tem aos nossos irmãos sofredores. E por isso, Senhor, vamos encerrar o nosso Evangelho de hoje com a prece que consta lá na coletânea de preces espíritas pelos espíritos sofredores. Vamos lá? Quem quiser pode fechar os seus olhos para se concentrar melhor, tá? Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizestes falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não foram capazes de resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os espíritos bons os cerquem, que a tua luz brilhe aos olhos deles e que, atraídos pelo calor vivificante, venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e não devemos depô-lo senão a teus pés. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te destes servos indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a tua justiça os poupe, permite que os espíritos bons lhe levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. Assim seja, Senhor. Muito obrigada. Meus amigos queridos, boa tarde a todos. Um feliz dia. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Espero que possamos nos ver em breve. Até lá. Até lá.